Olá pessoal, tudo bem? Sou o Bruno Cobalcini, sócio da Cobalcini Contabilidade. Então, nesse vídeo eu vou explicar quais são as principais mudanças que a reforma tributária vai trazer para as empresas de locação de bens imóveis, tá? A gente tem diversas empresas nesse formato aqui, na verdade a gente chama aqui de holdings patrimoniais, né? Então, para que a gente, só contextualizando um pouco, por que existe essas holdings patrimoniais? São diversos os motivos, tá? Mas um deles é sucessão, né? A sucessão patrimonial ali para os herdeiros faz bastante sentido. Também a gente às vezes cria uma camada de proteção ali quando o sócio tem alguma outra empresa operacional que pode gerar algum risco, então os bens não ficam na pessoa física, ficam num CNPJ, né? Então a gente acaba protegendo um pouco mais, vamos dizer assim, tá? E um dos motivos também é a redução da carga tributária, tá? Lembrando que hoje, se eu tenho um pavilhão e alugo ele por 50 mil reais, eu vou pegar a alíquota máxima da tabela do imposto de renda, que é uma tabela progressiva que vai até 27,5, tá? Então nós estamos falando em quase 30% de imposto. E por que a gente explora essa atividade através da pessoa jurídica? Como eu falei, um dos motivos né, a gente organiza também, a gente gosta muito de organizar, falar de organização patrimonial. Então, além dessa organização, a gente vai pagar ali em torno de 11 a 14% de impostos, né, que inclui imposto de renda, adicional de imposto de renda, contribuição social, PIS e COFINS, tá? ISS não incide nessa atividade. Pois bem, então, pessoal, vocês veem que essa alíquota né, eu falei que é 27 lá na pessoa física, a gente está falando em torno de 12, 13% aí na pessoa jurídica, tá? Então, uma alíquota aí representa em torno de 50% da alíquota. Então, por isso que faz sentido ter os imóveis na pessoa jurídica, tá? E depois também no final até vou explicar que a holding ainda está fazendo bastante sentido, tá? Até porque na pessoa física, quem explora atividades acima de quem recebe aluguel acima de 240 mil no ano e tem mais de 13 imóveis, eles vão equiparar a pessoa jurídica. Então, vai recolher o IBS e o CBS além do imposto de renda. Então, aquela alíquota que eu falei de 27,5%, que já é alta, ela vai aumentar em torno de 8 a 9%, tá? Então, ela pode chegar aí ainda não tem certo, mas ela pode chegar numa faixa aí de 37, 36, 37% sobre a renda na pessoa física. Então, por isso que a holding ainda se faz, a figura da holding nesse exemplo ainda é bastante atrativa. Então tá, vamos lá. O que muda então na prática? Nesse meu exemplo eu tenho um aluguel de 50 mil. A questão do imposto de renda e da contribuição social permanece exatamente o mesmo. Nessa primeira fase da reforma tributária não teve alteração nenhuma, né? O que mudou nessa primeira fase da reforma tributária, que já foi aprovado pela Lei 214, né, de 2025, então, já está valendo. O que muda é que o PIS e o COFINS vão deixar de existir, tá? Então, eles não vão existir mais e no lugar do PIS e da COFINS vai entrar a CBS, tá, pessoal? Outro tema também, não vai mais existir o ICMS, o ISS vai dar lugar ao IBS, né? E no caso só que agora eles chamam do IVA Dual, então esse IVA, que é o Imposto de Valor Agregado, né? Esse que é o IBS e o CBS, ele vai ter o mesmo fato gerador. Então, por exemplo, o aluguel, ele vai incidir sobre esse IVA Dual, que é o IBS e a CBS, tá? Então, assim, lembrando que hoje a gente tem uma alíquota de 0,65 de PIS e 13 de COFINS no lucro presumido. E como que vai ficar essa situação com a reforma tributária, com o IVA, né, com a IBS e com a CBS? Essa alíquota do IVA ainda não está 100% definida, mas o consenso acredita que vai ficar em torno de 28%, tá? Mas calma, não vai ter um pulo aí de 3,65% para 28%. Aí, só que tem um detalhe na lei que diz que atividade de locação de bens imóveis, existe um fator de redução. Então, a gente pode aplicar um fator de redução em cima desses 28%. Então, os 28% diminuído 70%, a gente fica com uma alíquota de 8,4%. Então, assim, pessoal, na prática mesmo, o que vai mudar? Vai ter esse aumento de 3,65%, que hoje as holdings patrimoniais pagam sobre aluguel, para 8,4%. Então, é um aumento considerável nas locações, né? Então, assim, basicamente é essa a principal mudança, né? Porque com a reforma tributária também, o
contexto, a lógica é que vai ser tudo débito e crédito. Então, para vocês entenderem, essa empresa holding patrimonial, ela vai pagar 8,4 sobre o aluguel, e sobre as aquisições que ela tem, ela também se creditaria de 8,4, por exemplo, ou de 28, e tem que olhar que tipo de serviço que ela está adquirindo. Acontece que uma holding patrimonial não tem quase nada de aquisição de serviços. Ela tem os honorários contábeis, eventualmente algum honorário advocatício, mas ela não tem aluguel, não tem serviços tomados. Então, praticamente os créditos da empresa, né, dessa holding patrimonial vão ser zero, tá, pessoal? Então, vai ter esse aumento de carga tributária, sim, tá? Então, esse aumento vai ter, tá? Agora, tem um detalhe que vale observar, que é o artigo, acho que é o 471 da Lei Complementar, depois eu coloco aí embaixo, quem quiser mais explicação, estou à disposição, mas esse artigo, ele fala que quem tem contratos assinados antes da data da divulgação dessa lei, que foi começo de janeiro de 2025. Então, vamos dizer, quem tem contratos né, anterior à data da publicação dessa lei, vai ter a opção de continuar tributando o valor de 3,65 até o final do contrato, tá? Então, assim, nós temos exemplo de um cliente que fez um contrato aí de 15 anos, né? Um contrato em formato BTS, que a gente fala, é Built to Suit, então, que é aqueles empreendimentos que se constrói especificamente para um projeto, né? Às vezes para um atacado, supermercado, enfim, tem diversas, né, farmácias, o pessoal usa muito isso, que o pessoal constrói, né, e é um contrato atípico de aluguel, mas ele foi assinado, por exemplo, em 2024, então a empresa vai ter a opção de tributar ele a 13,65 durante os 15 anos de contrato. Então isso pode ser bem representativo. Então, e tem uns detalhes aí que a gente tem que observar. Para poder fazer isso, o contrato tem que ter sido assinado, né? Então, anteriormente, a data da lei, que foi janeiro de 2025, e tem até 31 de dezembro de 2025 para registrar no cartório ou disponibilizar para a Receita no portal da Receita, que ainda eles não falaram como, né? Ainda falta regulamentar essa parte. Então, isso é um ponto bem importante que tem que ser observado, que pode fazer uma boa diferença, tá, pessoal? Então, basicamente, é essa a diferença, tá? Assim, que a gente pode falar. Hoje, né, novamente, a gente paga 3,65 de PIS e COFINS, a alíquota vai passar em torno de 8,4 quando começar a reforma tributária. Um detalhe só, essa reforma tributária, ela entra em vigor em 2026, mas só de caráter orientativo. Então, assim, a gente não tem nenhum efeito prático e tributário em 2026. Ela é só testes e para ajustar o sistema. Ela entra em vigor mesmo a partir de 1º de janeiro de 2027, onde o PIS e COFINS deixam de existir e passa a vigorar o IBS e a CBS. Tá, pessoal? Espero ter explicado aqui rapidamente o vídeo. Eu fiz uma planilha de simulação também de cálculo de aluguel, então quem quiser é só me pedir, deixa abaixo o e-mail, alguma coisa que a gente está enviando essa planilha, onde tu coloca o aluguel e verifica exatamente quanto tá alterando o aluguel em cada caso. E nossa equipe aqui do Cobalcini Contabilidade está à disposição para qualquer dúvida, qualquer orientação. Contem sempre conosco. Um abraço.